Leituras da Bíblia. Dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, estudaremos as leituras do livro do profeta Zacarias, nos capítulos 4, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Escutemo-nos e lemos juntos neste exato momento. Zacarias 4. O candelabro de ouro e as duas oliveiras. O anjo voltou e despertou-me, como a um homem a quem tiram do sono. E perguntou-me: que vês? Vejo um candelabro todo de ouro, respondi, que tem um reservatório no alto, 7 lâmpadas em redor e ainda 7 bicos para as lâmpadas colocadas em cima do candelabro. Junto deste, 2 oliveiras colocadas de um e outro lado do reservatório. Perguntei de novo ao porta-voz: meu senhor, que coisas são estas? Ele respondeu: não sabes o que isso significa? Respondi: não, meu senhor. Oráculo sobre Zorobabel e o templo. Então ele explicou: este é o oráculo do Senhor a respeito de Zorobabel. Não pelo poder, nem pela violência, mas sim pelo meu espírito, é que ele cumprirá a sua missão, oráculo do Senhor. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel não passas de uma planície. Ele porá a pedra de remate em meio de aclamações, graças a ela. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. Por que, pois, desprezar esses humildes começos? Alegrar-se-ão quando virem o fio de prumo na mão de Zorobabel. Então ele me explicou: estes 7 olhos são os olhos do Senhor, que discorrem por toda a terra. Explicação da visão do candelabro. Perguntei-lhe ainda: que significam as 2 oliveiras que estão de um e outro lado do candelabro? E interroguei de novo: que significam estes 2 ramos de oliveira, que deixam correr o ouro por 2 tubos de ouro? Não sabes o que isto significa? Não, meu senhor. Ele explicou: são os 2 ungidos do Senhor que assistem diante do Senhor de toda a terra. Zacarias 5. A visão do pergaminho que voava. Levantando os olhos, olhei e vi um rolo manuscrito que voava. O anjo disse-me: que vês? Um rolo que voa, respondi, o qual tem 20 côvados de comprimento por 10 de largura. Ele disse-me: isto é a maldição que se espalha sobre toda a terra, todo ladrão será expulso por ela, e todo perjuro será lançado fora por ela. Eu a deixarei espalhar-se por toda a parte, oráculo do Senhor, e ela forçará a casa do ladrão e a do perjuro. A mulher dentro de um cesto. O anjo porta-voz aproximou-se e disse-me: levanta os teus olhos e vê o que vem lá. Eu disse: o que é? Ele respondeu: é um efá que aparece, e acrescentou: é a iniquidade deles por toda a terra. Eis que foi levantada a tampa de chumbo, e vi uma mulher instalada no efá. Esta mulher, disse ele, é a iniquidade. Prendeu-a no efá e tapou a boca do efá com o disco de chumbo. Então levantei os olhos e olhei. Apareceram 2 mulheres, e o vento soprava em suas asas, tinham asas como de cegonha e levantaram o efá entre o céu e a terra. Perguntei então ao porta-voz: aonde vão elas com o efá? Ele respondeu-me: vão construir-lhe uma casa na terra de Senar, estabelecê-la ali e fichá-la no seu lugar. Zacarias 6. 4 carruagens. Levantando de novo os olhos, olhei e vi 4 carros que saíam dentre 2 montanhas, estas eram montanhas de bronze. No primeiro carro havia cavalos vermelhos. No terceiro, cavalos brancos e, no quarto, cavalos baios. Tomando então a palavra, perguntei ao anjo que falava comigo: que carros são esses, meu senhor? Ele respondeu-me: eles vão para os 4 ventos do céu e deixam o lugar onde se apresentaram diante do Senhor de toda a terra. Os cavalos negros dirigem-se para o norte, os brancos para o ocidente, os baios para o sul.
Partiram fogosos e procuraram lançar-se para percorrer a terra. O Senhor disse-lhes: Ide, percorrei a terra. E eles puseram-se a percorrer a terra. Ele chamou-me e disse: Olha, os que se dirigem para o norte vão saciar a minha cólera contra a terra do norte. A coroa de Josué. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Vai e recebe a oferta da comunidade, os dons de Heldai, Tobias e Jedaia. Tomarás prata e ouro e farás uma coroa, que porás sobre a cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josedeque. E lhe dirás: Assim fala o Senhor dos Exércitos, eis o homem, cujo nome é Germem. Ele é que reconstruirá o templo do Senhor, usará insígnias reais e sentar-se-á como rei sobre o seu trono. A coroa será conservada no templo do Senhor em memória de Heldai, Tobias e Jedaia, como também de Josias, filho de Sofônias. Virão então aqueles que se acham distantes para trabalhar na construção do templo do Senhor, e sabereis que fui enviado a vós pelo Senhor dos Exércitos. Tudo isso há de realizar-se, se fordes dóceis à voz do Senhor, vosso Deus. Zacarias 7. Justiça e misericórdia ao invés de jejuns. No 4º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor foi dirigida a Zacarias no 4º dia do 9º mês, mês de Casleu. Ora, Betel havia delegado Sarezer e Regemeleque com seus homens, para apresentarem ao Senhor as suas orações e fazerem aos sacerdotes do templo do Senhor e aos profetas esta pergunta: Porventura precisamos nós de chorar no 5º mês, e jejuar, como o fazemos desde há muito tempo? A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Declara a todo o povo e aos sacerdotes: Vós tendes, com efeito, jejuado e chorado no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, mas foi realmente por meu respeito que o fizestes? Quando comeis e bebeis, não sois vós que comeis e bebeis? Não reconheceis nisso o ensinamento do Senhor transmitido pela boca dos antigos profetas, no tempo em que Jerusalém era habitada em paz, ela e as cidades circunvizinhas, e quando a região do sul e a da planície eram, ainda, habitadas? A palavra do Senhor foi dirigida a Zacarias nestes termos: O Senhor dizia: Julgai segundo a verdadeira justiça. Não oprimais a viúva nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e não trameis em vossos corações maus desígnios uns contra os outros. Eles, porém, não quiseram escutar, voltaram-me as costas, revoltados, e taparam os ouvidos para nada ouvir. Endureceram o seu coração como um diamante, para não entenderem as instruções e as palavras que o Senhor dos Exércitos lhes dirigia pelo seu Espírito, por meio dos antigos profetas. Por isso o Senhor dos Exércitos indignou-se vivamente contra eles. Ele os chamou em vão, e não foi atendido. Por isso, o oráculo do Senhor dos Exércitos, não os ouvi quando clamaram a mim. Dispersei-os por todas as nações que lhes eram desconhecidas. Zacarias 7. Zacarias 8. Amanhã, dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, estudaremos o livro do profeta Zacarias nos capítulos 8, capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11. Paz e bênção a todos.